Molecada, paz, tudo bem? Gravando aqui mais um vídeo da nossa aula. Entendo que esse formato foi o que a gente conseguiu pra, né? Conseguir dar tempo de fazer todas as aulas. Então, tentem colocar no fone de ouvido. A gente vai fazendo a aula e vocês vão ouvindo, tá bom? E vão também anotando. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que possa surgir pra vocês me mandam lá no WhatsApp, tá bom? A gente vai conversando. Bom, a nossa aula de hoje é a perseverança na oração, é o tema da nossa aula. Queria orar com vocês para começar. Senhor, que possamos estarmos com o coração disposto, disponível, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor quer falar conosco, o Senhor fala conosco, e que possamos nessa aula, Senhor, com o tema de perseverarmos na oração, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te honramos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Bom, molecada, aqui a gente vai entender o que é a oração, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje, o que é oração. E aqui a gente entende que a oração, a Bíblia menciona a oração em Mateus 6 e 7. Qualquer coisa vocês dão uma pausadinha aí e vão lendo comigo, tá bom? Mas aqui, ó. Mas tu, quando orares, entrando no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o seu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui, Jesus diz assim, que os gentios, né, o povo que não é o povo de Deus, eles têm a prática da repetição, da reza, né? A gente vê isso muito nos católicos e tudo. E aqui mesmo Jesus fala, não use de vãs repetições, que pensam que por falarem muito eles estão sendo ouvidos, né? E aqui Jesus, ele fala que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre falarmos do nosso coração, não é sobre repetirmos palavras e orações já feitas, não é sobre ficarmos repetindo rezas, sendo que o que o Senhor quer é ter um relacionamento conosco, o Senhor quer conversar conosco, né? Então, aqui a gente inicia, né, esse entendimento da oração de que que Jesus diz, né, que a gente não faça uma oração todos os dias com uma repetição em que a gente não abre nosso coração e que a gente não está ali disponível, mas que a gente possa, tipo, quando nós estivermos de oração, que a gente entenda, né, que é um ato de estarmos conversando com o nosso Pai, de estarmos entregando nosso coração, de estarmos com as nossas palavras falando com Ele tudo aquilo que o nosso coração deseja, tá? E aí, aqui a primeira pergunta é como que nós podemos aprender a orar? E aqui a gente vai para Lucas 11:1. Lucas 11:1 diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E assim, quando a gente está iniciando na caminhada cristã, né, vocês estão iniciando nesse processo para se batizar e tudo, é muito importante que a gente tenha humildade e entenda que por vezes, que a gente entenda que por vezes muitas coisas a gente não vai saber. E o Senhor, ele vai nos ensinando, né? A gente vai pedindo pro Senhor nos ensinar, pro Senhor nos capacitar. Quando a gente brincava com vocês, galera, vamos começar orando. Aí vocês ficavam meio assim, poxa, mas eu não sei, ora você e tal. Porque é normal, no começo da caminhada a gente entende que a gente tem esse certo receio, a gente tem essa certa, né, dificuldade, mas conforme o tempo você vai criando intimidade, né? É a mesma coisa eu pegar vocês e falar assim, molecada, vai lá conversar com tal pessoa, que vocês nunca viram na vida, né? Não tem a prática de conversar. Ou fala assim, molecada, vai ali conversar com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com algum familiar. É muito mais fácil para vocês conversarem com o familiar, com o pai, com a mãe, do que você conversar com alguém que você nunca conversou. Por quê? Porque você já tem intimidade, você já sabe o que falar, como falar, você consegue ter essa proximidade. Então, nós entendemos que com Jesus é a mesma coisa, né? Que a gente possa ter Jesus como nosso amigo, como uma pessoa íntima, né? Que a gente entenda que, assim como com as pessoas que nós não conhecemos, nós temos dificuldade de conversar,
com Jesus também vai ser assim, poxa, se você não é próximo de Jesus, se você não ora com frequência, se você não conversa com ele com frequência, se você não tem ele como seu melhor amigo, é claro que você vai ter dificuldade de orar. Mas, poxa, a partir do momento que, poxa, já é algo que você conversa com ele todos os dias, você coloca o seu coração a ele todos os dias, em algum momento vai se tornar algo normal, né? Vai se tornar algo que é repetido, algo que vai fluir de uma maneira melhor. Então, nosso primeiro entendimento nisso é que a gente tem que pedir para o Senhor para ele nos ensinar, né? E quando a gente pede para ele nos ensinar, é no sentido da gente ter uma constância com ele, a gente conhecê-lo de verdade, né? Assim como nós conhecemos aqueles que estão próximos a nós e temos mais facilidade na hora de conversar do que pessoas que nós não conhecemos, assim é como Jesus. Se você não se relaciona com ele, você não vai conhecê-lo verdadeiramente, você não vai conseguir orar verdadeiramente porque você não conhece. Agora, se você, poxa, tem Jesus como uma pessoa próxima, tem como um amigo seu, né, como um seu confidente, seu porto seguro, você entende que a oração vai se tornar algo mais pessoal, mais íntimo e vai ser melhor. Aí, tudo bem. A segunda pergunta é: qual exemplo que Cristo nos deixou a respeito de oração? Né? E aí aqui, eu não vou nem abrir, mas Mateus 6, 9 e 13 é a oração do Pai Nosso, né? Então, essa oração, se nós formos destrinchar acerca de toda a oração, nós começamos falando que que o Senhor que estás no céu, que nós temos que santificá-lo, que ele possa vir ao reino, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então a gente começa a declarar coisas que o Senhor tem autoridade na nossa vida, a gente começa a declarar que Deus tem autoridade. Então, essa oração do Pai Nosso é um exemplo, né, que Jesus fez essa oração com os discípulos para que a gente comece a perceber coisas, que nós temos que declarar que o Senhor é santo, que nós temos que declarar que a vontade dele seja feita, que a gente possa pedir perdão, né? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, que, a gente, que ele possa nos perdoar, assim como nós devemos perdoar. Então, a oração do Pai Nosso é um ensinamento para nós. É a gente conseguir retirar nela diversas lições, né? Então, eu convido vocês depois a refletirem sobre essa oração e que vocês entendam que tem muitos princípios dentro dela. O princípio do perdão, o princípio de santificar o Senhor, o princípio de que a vontade dele tem que ser feita nas nossas vidas. Então isso é muito especial também. Tá bom, galera? Então aqui, qual é o exemplo que Cristo deixou? A oração do Pai Nosso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando, tá bom? O que podemos fazer para receber ajuda para nossas necessidades diárias? E aqui é Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui diz que nós devemos chegar com confiança diante de Deus, né? Que a gente, quando nós estamos certos de algo, nós não temos dúvida, nós conseguimos chegar com confiança. Se nós temos dúvida de quem é Jesus, de quem é Deus, se nós temos receio de que Ele nos responde, que temos receio de que Ele nos ouve, fica difícil. Então a gente, aqui esse versículo diz assim: chegue com confiança, ou seja, chegue acreditando que Jesus te ouve, chegue acreditando que Deus te ouve, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode transformar a situação que você está passando. E então a confiança é no sentido da fé, sabe? Poxa, eu falo com meu Deus porque eu sei que Ele me ouve. Eu tenho fé que Ele pode mover, que Ele pode fazer o sobrenatural, que isso aqui que eu estou passando no meu trabalho, eu tenho confiança que se eu chegar e falar com meu pai, que eu sou um filho amado, Ele vai me ajudar nisso. Que eu estou passando por uma situação delicada na minha família, na minha vida, em tudo, nas minhas finanças, na minha vida profissional, amorosa. Eu sei que se eu falar com meu pai, ele está ali para me ajudar. Então é nesse sentido, confiança nesse sentido. Assim como um pai, um filho deve confiar no seu pai, nós devemos confiar em Deus, né? Porque Deus não nos desampara, porque Deus ele é justo, fiel, verdadeiro, porque Ele nos ama, tá bom? Então aqui Hebreus diz sobre chegar com confiança diante de Deus. O 4 é como a oração perseverante de acordo com o versículo abaixo. E aqui é engraçado, que é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Que é Tiago 1,
5 e 6. Aqui eles falam assim, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente, e não lance em rosto se lhe der a dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. E aqui é exatamente isso que eu estava falando para vocês, que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que ter fé, né? A gente não pode acreditar que a gente está orando pro vento, orando por nada. Não, a gente está falando com a pessoa. A gente está falando com o nosso pai, alguém que a gente tem alguém que a gente tem relacionamento, alguém que nós confiamos, alguém que zela por nós, que está ali por nós. Então, no sentido de ter fé, é que, poxa, eu não vou falar com alguém, tô passando um problema no, não sei, tô passando por algum problema na minha vida e eu quero falar com o pastor. Se eu acredito que o pastor não vai conseguir me aconselhar, eu não vou falar com o pastor, porque, tô dando um exemplo, né? Porque eu não confio, porque eu não tenho fé de que ele pode me ajudar. A gente só vai falar com alguém para resolver algum problema seu se você acredita que ele pode resolver. Você só vai e fala com alguém porque você acredita que ele pode corresponder àquilo que você tá dando da sua parte. Então, com Jesus é a mesma coisa, com Deus. Quando nós vamos falar com ele, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que ele vai nos responder, que ele vai corresponder aquilo que nós estamos, seja em amor, seja em paz, seja em mansidão, em domínio próprio, seja ele nos revestindo com as armaduras de Deus para deixarmos nós mais resistentes aos ataques do inimigo. Então nós temos um Deus fiel que cumpre, né? Eu gosto muito de falar isso, que o Senhor, ele é fiel e tudo aquilo que há de errado no relacionamento entre nós e Deus é sobre nós. Porque o Senhor sempre vai ser fiel, o Senhor sempre vai nos amar, o Senhor sempre vai estar ali para nos estender a mão quando nós estivermos caídos. Se alguma coisa acontece no meio do caminho, é porque nós acabamos nos esquecendo que somos filhos amados, é porque nós acabamos esquecendo que nós temos uma promessa, que nós carregamos uma promessa de vida eterna. Então, que a gente possa entender isso, que quando a gente ora para o Senhor, a gente está falando com o nosso Pai, a gente tem que ter fé que Ele vai nos responder, a gente tem que ter fé que Ele está olhando por nós, que Ele nos ama. Então, esse passo aqui em Tiago é pedir a Deus com fé e não duvidar, tá bom? Quem nos ajuda na oração? Aqui Romanos 8:26. A Bíblia fala acerca do Espírito Santo, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui a gente entende que quando Jesus ele volta ao céu depois de ter ressuscitado, ele deixa conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade e ele é o nosso consolador. Ele que intercede por nós, né? O Espírito Santo que habita em nós, nós somos filhos e que nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida, o Espírito Santo, nós temos, nós não somos, deixamos de ser criaturas, lembrem? E nós somos filhos, e filhos amados têm o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito é que intercede por nós. Então, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por situações, é o nosso Espírito que, quando nós estamos orando para Deus e clamando e estamos nos conectando com o Senhor, é o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo que intercede por nós, né? Ele faz esse intermédio entre nós e Deus. Então, aqui, quem nos ajuda na oração é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que habita em nós, dentro de mim e de vocês, ele faz essa função, né, de interceder por nós, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês vão me mandando e a gente vai conversando. Eu só tô descascando tudo, né, cara, coisa da pré. Com que propósito Deus responde oração? E aí, João 14:13. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, né? E aqui a Bíblia fala que quando nós pedirmos algo, nós temos que pedir em nome de Jesus, né? Porque quando nós pedimos em nome de Jesus, ele complementa: se pedirmos alguma coisa em meu nome, assim o farei. Claro, de acordo com a vontade dele, né? Se for a vontade dele para nossas vidas, ele vai fazer, né? Os planos dele para nossas vidas. E aqui a gente entende que tudo aquilo que nós vivemos, nós temos que estar glorificando o Senhor, né? Tudo aquilo que nós vivemos, nós passamos, tudo aquilo que o Senhor
tem para nossas vidas, nós glorificamos a Ele, né? E aqui esse versículo fala que tudo aquilo que todo propósito que está debaixo da resposta de uma oração é que nós possamos glorificar Ele em todo momento, né? Se Deus fizer, é a Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e glória a Deus por isso, né? Por vezes é difícil a gente ter essa maturidade, mas a gente tem que entender que Deus é Deus e nada muda quem Ele é nas nossas vidas, e que nós devemos glorificar Ele em todo momento, toda hora a gente tem que glorificar o nosso Senhor. Então isso é muito importante da gente também entender que o Senhor, Ele é digno, né, de nós glorificarmos Ele, e que nós possamos ter esse entendimento também. E na 7, né, quais são as causas pelas quais frequentemente a oração não é respondida? E aí vamos para Salmos 66, 18. Aí aqui fala assim, ó, se o meu coração, se eu no coração tivesse visado a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, né? E outras versões falam, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouve. Tem várias versões, né? E aqui fala assim, no sentido de que, quais são as causas pelas quais frequentemente a oração não é respondida. Se eu estou com o pecado no meu coração e eu estou, curtindo ele, cultivando ele dentro de mim, o Senhor não vai responder a nossa oração. Nós entendemos que nós temos que, quando oramos para o Senhor, a primeira coisa que a gente faz é, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Senhor, me santifique para falar contigo nesse momento, Pai. Senhor, se eu falei contigo, se eu estou com algum pecado, Senhor, eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, me deixe limpo, Senhor, me lave, Senhor, com o teu sangue, me cubra com o teu sangue, Senhor. Que eu possa estar, Senhor, cada dia mais aprendendo contigo, Pai. Que o Senhor possa me ensinar a ser cada vez melhor, Senhor. Senhor, se eu tenho errado contigo, Senhor, me mostra onde eu tenho errado, Senhor. Aquilo que eu sei que eu errei, Senhor, me perdoe. Então é sobre isso, cara. É sobre você saber que o pecado não pode habitar dentro de você. O pecado não pode fazer parte da sua vida, da sua existência. Você não pode normalizar você estar pecando. Cara, nós sabemos que nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas isso não nos dá o direito de nós cultivarmos esse pecado e nos contentarmos e acharmos que faz parte, então vamos continuar assim e essa é a vida. Não. Nós temos que ver uma vida assim como Cristo, nós temos que parecer como Cristo, ou seja, é uma constante forma de viver, nós estarmos todos os dias pedindo perdão pelos nossos pecados, estarmos todos os dias dispostos, né, a sair dessa zona de conforto, de normalizar o pecado, normalizar a vida daquilo que a gente não deve viver, e pedindo perdão para o Senhor, né? Então aqui em Salmo 66, 18 fala sobre os pecados que não são confessados, né? Essa reincidência no pecado. E aqui Tiago 4:3. Aqui Jesus fala assim, as pessoas pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em seus próprios deleites, né? Em outra versão fala, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A gente entende que a gente não barganha com Jesus, com Deus. A gente entende que a gente não pode ter a maior motivação nos nossos pedidos, um motivo de barganhar, né, de pedir as coisas para Deus. Claro que, poxa, Senhor, eu quero uma promoção no meu trabalho, Senhor, eu quero poder honrar minha família, eu quero poder honrar, enfim. Claro, nós temos que pedir porque Ele é nosso Pai. Só que nós temos que entender que nossa maior motivação quando estamos orando para o Senhor é que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Então você fala assim, poxa Jesus, o Senhor sabe que eu tenho vivido no meu trabalho, o Senhor sabe os meus sonhos, Pai, o Senhor sabe aquilo que eu tenho no meu coração para ser realizado em tal momento, Pai. Meu sonho é ser tal coisa, Senhor. Meu sonho é trabalhar com isso, Pai. Meu sonho é casar com a minha namorada, em tal tempo, Senhor. Senhor, mas eu sei que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então que o Senhor possa realizar isso na minha vida, Pai. Então a gente entende que a gente não fala essa oração, é uma oração diferente. Porque a gente não fala assim, Senhor, eu quero que aconteça dessa forma. Porque a partir do momento que a gente fala para o Senhor assim, Senhor, eu quero assim, 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 assado, nós tomamos o lugar de senhorio do Senhor nas nossas vidas, né? O Senhor é nosso Senhor, né? E nós vivemos debaixo da ordem dele, debaixo daquilo que ele tem para nossas vidas. Então,
Quando nós pedimos para Deus, falamos assim, Senhor, por favor, cumpre tuas promessas, cumpre aquilo que os teus planos para minha vida, nós entendemos que nós deixamos de barganhar, nós entendemos que nós deixamos de falar dos nossos interesses, mas que nós passamos a falar para o Senhor direcionar a nossa vida, né? E isso é muito importante. Então, Tiago 4,3 é sobre nós não sabermos pedir, né? Qual tipo de oração ela é respondida? E aqui é muito importante. Está em 1 João 5,14. É isso mesmo. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Caraca, molecada, tá tudo se complementando, né? Que engraçado. Aqui nós temos, e olha que eu nem tinha visto, nós temos que pedir que seja feita, né, de acordo com a vontade de Deus, né? Essa é a diferença. Quando nós oramos de acordo com as nossas vontades, as coisas não vão fluir. Porque nós temos que entender, se nós queremos que o Senhor seja nosso Senhor, né? O Senhor das nossas vidas, é Ele que está na frente do barco. Nós estamos no barco, mas é Ele que está ali, ó, remando, dando a direção. Então a gente tem que entender isso também, que a gente possa saber que nas nossas orações nós temos que pedir de acordo, que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Porque aqui ele fala, se pedirmos alguma coisa segundo a minha vontade, eu vos ouço. Então que nós possamos pedir que o Senhor faça a vontade dele nas nossas vidas, que o Senhor esteja conosco, esteja nos direcionando. Amém? Como a Bíblia nos manda orar, né? E aqui acho que é 1 Tessalonicenses 5,17. O versículo tem 3 palavras: orai sem cessar. Então, essa acho que é a primeira que vocês não têm nem chance de errar a resposta. Como a Bíblia nos manda orar sem cessar. Então, que a gente possa orar sem cessar, que a gente possa ser insistente, né? Que a gente possa ter essa resiliência com o Senhor. Falar assim, Senhor, eu preciso ser ouvido, eu preciso que o Senhor me responda, eu preciso que o Senhor esteja comigo nisso, Pai. Por favor, sabe, galera? Tipo, mano, vamos orar sem cessar, vamos parar de preguiça, vamos parar aquela oração de tá cheio de sono, porque tu começa a falar tudo errado, né? Pô, Senhor, abençoa meu inimigo, em nome de Jesus, não sei o que, tudo errado. Não, mano, vamos fazer oração sem cessar, aquela oração que nós temos que abrir nosso coração pro Pai, que nós temos que deixar essa preguiça de lado e gastarmos um tempo com Ele, né? Então, que a gente possa também ter esse momento especial com o Senhor, sem cessar. Assinale alguns requisitos necessários para que Deus responda a oração. E aqui eu vou deixar para vocês lerem, que é Salmo 138, 6. E Salmo 138, 6, ele fala acerca de orarmos com humildade, né? Chegarmos ao Senhor com humildade. É muito importante que a gente, quando estamos indo com o Senhor, temos esse momento de oração, que nós possamos ter o coração humilde, porque assim o Senhor nos responde, né? Em Mateus 21, 22, fala aquilo que eu já falei com vocês, sobre nós crermos, nós termos fé. Então, que nós possamos também entender que um dos requisitos para que o Senhor responda a nossa oração é que nós temos que crer, né, que Ele vai responder. Então, nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre crer. Aqui, em João 16, 23, aqui eu acho interessante a gente ler, que fala sobre: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirmos alguma coisa a meu Pai, Ele vou lá considerar em meu nome. E outra versão fala: na verdade vos digo que tudo aquilo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, por isso que no final da nossa oração a gente sempre fala assim: Deus, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, seja, porque é uma garantia que Jesus diz para nós: peçam através de mim, né? Peçam em meu nome, que assim o Senhor faz. Então essa também é uma importância, né? Que às vezes a gente no automático fala: pô, em nome de Jesus, a gente nem sabe que na real é uma ordenança de Jesus, para que nós possamos pedir ao Senhor, né? Em oração, que nós possamos falar com o Senhor através do nome de Jesus, pelo nome de Jesus, né? Então é uma curiosidade legal também, né? Então João 16, 23 fala: pedimos em nome de Jesus. Em 1 João 5,14
fala pedir segundo a vontade de Deus. E isso acho que é a terceira vez que a gente fala sobre isso, né? Então, aqui os requisitos são humildade, crer, pedir em nome de Jesus e pedir que seja realizado segundo a vontade de Deus. Esses são os pilares essenciais, galera. Se vocês entenderem que quando vocês se colocarem para orar, fazer essa oração, que vocês tenham humildade, que vocês acreditem que o Senhor pode responder, que vocês peçam em nome de Jesus, que vocês peçam que a vontade de Deus seja feita na vida de vocês. Se tudo isso que se vocês adotarem essa postura, vocês vão ver uma diferença na vida de vocês, na vida de oração, no relacionamento de vocês com Deus. Vai ser muito especial. Até aí, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, me mande no WhatsApp, tá? Mencione algumas coisas pelas quais devemos orar. E aqui, eles falam sobre algumas coisas legais que eu acho que, para finalizar, a gente pode abordar. Aqui, ó, Mateus 6,11 fala de orarmos pelo pão nosso de cada dia, né? O pão nosso de cada dia, lembra que eu já conversei com vocês sobre o pão da vida e tal? É a nossa provisão diária, né? Então vamos orar, toda vez que vocês orarem, vocês acordem e falam assim: Senhor, abençoe, né, meu dia, me dê a provisão, Senhor, no dia de hoje, Pai. Senhor, eu sei que a situação está um pouco apertada, Senhor, eu estou vivendo um momento difícil, Senhor, mas me abençoe, Pai. Em nome de Jesus, Pai, me dê a provisão diária. Então, aqui a gente ora pelo pão de cada dia, pela nossa provisão diária, né? Que o Senhor esteja conosco e sustentando o nosso dia, né? Eu gosto de viver uma vida onde eu oro todos os dias e tem uma frase que basta cada dia o seu mal, né? Eu gosto de viver estações com o Senhor, eu gosto de viver cada dia de uma vez, né? Às vezes a gente fica preso em viver vários dias e tá aqui pensando na semana que vem, no mês que vem, no próximo ano, daqui 10 anos. Não, galera, vamos viver a nossa vida, vamos viver cada dia com o Senhor, né? Claro, a gente tem que se planejar, a gente tem que ter responsabilidades, não estou falando disso. Mas acerca de provisão, acerca de confiar no Senhor, vamos confiar no Senhor a cada dia. Vamos crer que Ele vai trazer a provisão diária de cada dia. Amém? E Mateus 9,38 diz a respeito dos obreiros, eu vou ler para vocês. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para sua colheita, né? Aqui, o pastor até brinca, a seara é grande e são poucos cearenses, né? Tipo, a seara é grande, ou seja, a plantação é grande, mas tem poucos para colher, né? A gente entende que o Senhor, a gente aprendeu, né, que o Senhor é a fonte de água viva, né, que se renova, assim como Ele é uma plantação que está dando frutos, só que são poucos que estão dispostos a ir ali, ó, ceifar, colher, né? Então que a gente ore para que, assim como o Senhor enviou vocês, que envie mais para estarem ali, ó, na fonte, trazendo, pegando da colheita, direto da colheita, tá? Então isso é muito especial também. Que mande obreiros para essa colheita. E as últimas duas, Efésios 6,18, aqui Paulo fala, né, que nós devemos orar pelos nossos irmãos da fé. Se vocês quiserem abrir esse versículo também, podem abrir, mas ele fala acerca de orarmos pelos nossos irmãos da fé, orarmos uns pelos outros, né? Assim como eu oro por vocês, assim como vocês oram pelos outros, e que nós possamos orar um pelos outros, para que nós possamos ser sustentados uns com os outros. E para finalizar, Filipenses 1,9, ele fala sobre: e peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, né? O amor é aquilo que tem de mais precioso, né? O maior mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o seu próximo. Então a gente entende que o amor é a maior dádiva, o amor é o maior presente que o Senhor pode nos dar. A gente entende que o sacrifício de Jesus na cruz foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Então o amor, ele move, o amor, ele transforma, o amor, ele gera sacrifício. Então a gente entende que, se pedimos ao Senhor que Ele aumente o amor em nós, se nós temos muito amor por Ele, nós vamos estar dispostos a se sacrificar, assim como Jesus que se sacrificou por nós por amor. Se nós amamos ao Senhor, nós vamos estar disponíveis para Ele. Se nós amamos ao Senhor e pedimos que o Senhor, que nós possamos aumentar o amor, o sacrifício vai ficar pequeno, as provas vão ficar pequenas,
tudo fica menor, porque o amor vai falar mais alto. Que nossa oração, para finalizar essa aula, que nossa oração seja que o Senhor sempre aumente o nosso amor. Porque nós tendo amor nas nossas vidas, tudo aquilo vira menor. E que possamos cada dia mais amar o Senhor assim como Ele nos ama, que possamos cada dia mais viver por Ele assim como Ele vive por nós e nos ama, e que essa aula de hoje possa ter falado com vocês. Eu creio que a gente aprendeu muitas coisas acerca de oração, nós aprendemos muitas coisas acerca da maneira ideal de nós chegarmos até o Senhor, de nós termos esse relacionamento, essa intimidade com Cristo, tá bom? E essa reflexão, quero que vocês leiam depois e me falem o que vocês acharam, tá? Que tá aí embaixo. Eu vou fazer uma oração, depois dessa oração peço que vocês leiam essa reflexão e passem um tempinho refletindo sobre isso, tá bom? Pai, somos muito gratos a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor, que tivemos de aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos ensinar, Senhor, a cada dia mais Te amar, Senhor, nos ensinar a cada dia mais ser mais próximos a Ti, Senhor. Senhor, que Teus planos, Pai, possam ser realizados nas nossas vidas, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, esteja, Senhor, entrando, Senhor, no mais profundo dos nossos corações, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos planos, Pai. Ô Jesus, somos muito gratos, Senhor, por essa aula, Senhor, por o Senhor ter falado conosco, Pai. Continue falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, nos abençoe, Senhor. Ô Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja à frente, Senhor, das nossas vidas, Pai. E que possamos a cada dia mais ter um coração ensinável, um coração amável, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, molecada. Amo vocês.